Bom dia, hoje é quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Gasolina, diesel e gás de cozinha ficam mais caros a partir de amanhã. Criação de empregos formais desacelera pelo segundo ano seguido em 2023. E parlamentares, setor produtivo e sociedade civil criam grupos de trabalho para debater a regulamentação da reforma tributária. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. A gasolina, o diesel e o gás de cozinha vão ficar mais caros a partir de amanhã. O motivo é o aumento do ICMS, o imposto estadual. A gasolina deve subir 15 centavos por litro. O repasse depende dos postos. Considerando o preço médio cobrado nas bombas do país na última semana, o litro passa de R$ 5,56 para R$ 5,71. O diesel, o principal combustível dos caminhões, terá acréscimo de 12 centavos por litro. Isso pode impactar no custo do frete e, por tabela, nos preços dos produtos de forma geral, inclusive dos alimentos. E o botijão de gás de 13 quilos vai ficar R$ 2,00 mais caro. A mudança no ICMS foi definida em comum acordo pelos estados. Ele não é mais cobrado em percentuais, mas sim em valores fixos. A regulamentação da reforma tributária terá sugestões do setor produtivo. Para isso, foi criada a Coalizão das Frentes Produtivas, com 19 grupos de trabalho para discutir as propostas. A preocupação é o aumento da carga tributária para os empreendedores. Vamos conferir na reportagem de André Lage. Parlamentares, empresários, representantes de associação do setor produtivo e da sociedade civil criaram grupos de trabalho com o propósito de debater a regulamentação da reforma tributária. Os GTs foram criados durante o encontro promovido pela Coalizão das Frentes Produtivas na manhã desta terça-feira em Brasília. E se formou hoje 19 grupos de trabalho de diversas entidades, diversas frentes parlamentares, para que a gente possa ter e apresentar até o final de março um texto à sociedade, ao próprio governo e ao Congresso Nacional. Nada de confronto com o governo, nós não queremos confrontar com ninguém, queremos apenas ter algo e que a gente possa dizer, esse é o nosso pensamento, aquilo que convergir com a posição do governo está muito bom, aquilo que divergir não vamos abrir o debate e discussão para que a gente possa ter essa votação o mais rápido possível e as leis complementares da reforma tributária sejam aprovadas. O projeto da reforma tributária foi promulgado em dezembro pelo Congresso Nacional. Apesar da aprovação, a proposta de emenda à Constituição, que atualiza o sistema tributário, ainda precisa de leis complementares e ordinárias para ser regulamentada. Entre os principais pontos da PEC está a substituição dos 5 tributos atuais, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por 2 novos impostos sobre valor agregado, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. No entanto, alguns itens do texto base preocupam os parlamentares da coalizão, entre eles o aumento da carga tributária para quem empreende no país. A reforma é melhor do que existia, porém há um grande receio da sociedade, principalmente dos empreendedores, de ter um aumento de carga tributária. E com isso, esses preços serem repassados para a população e o aumento de preço. Então essa é a grande preocupação, de a gente poder balancear isso e poder fazer com que a gente segure os preços, segure a inflação e não seja mais difícil ainda empreender no Brasil. Uma especialista em direito tributário falou sobre os desafios dos próximos trâmites da reforma tributária. As empresas vão ter que se organizar para poder conviver com esses dois sistemas, né? Então, são vários pontos que vão precisar da atenção para que, quando chegar as propostas de leis no Congresso, eles possam estar esclarecidos e ver a verdadeira necessidade para termos uma reforma tributária que simplifique o sistema e que não seja um novo complicador e que vá onerar a carga tributária brasileira que já é tão alta. Vamos falar agora de capacitação. Os cursos técnicos qualificam a mão de obra para os próximos anos. Tem escola que até prepara os alunos para o mercado a partir da 5ª série do ensino fundamental. Vamos conhecer.
aqui, caderno é coisa do passado. Os computadores dominam e nada de cada aluno na sua carteira. Mesas comuns e muita troca de aprendizado. Mesmo os mais novos têm disciplinas, digamos, um pouco diferentes. Commodities, economia e varejo. E qual delas você gosta mais? Economia. Interessante, é legal, acho muito incrível. O que o Juan acha incrível no 6º ano é só uma amostra do que está por vir quando ele entrar no ensino médio e começar o técnico em administração. Tem aquelas pessoas que não vão levar para a vida, só vão e só estudam para ir bem na prova. Mas agora essas palestras, elas meio que fazem você levar uma coisa para a vida, uma informação para a vida e ter sucesso, ser empreendedor. Aumentando a nossa... Vai reforçar assim. Nessa aula, alunos do 8º ano recebem um desafio real da empresa para resolver. Nesse caso, como aumentar as vendas de uma marca de hambúrguer. O que inclui estratégias de marketing, mudanças na embalagem e, claro, todos os custos disso. A gente vai fazer várias ações dentro do varejo. Eu não estou dizendo que a base não precisa. Nesta outra turma, o assunto é desenvolvimento de sistemas. Inteligência artificial está na moda e a gente introduz isso em disciplinas aqui dentro da escola. Esse nível de complexidade, algumas instituições só aplicam nas suas pós-graduações, seus mestrado, doutorado, e a gente já apresenta isso de uma forma bem aplicável, assim, para os nossos alunos já com 15, 16 anos. A base de tudo, para mim, é o amor que você tem, porque todo mundo que está aqui, por aguentar essa rotina, que a gente acorda às 5 horas, 6 horas, trabalha até às 15, depois sai da escola, estuda e sai às 9 horas, 21, você precisa gostar muito do que você faz. Então, você tem nessas matérias, você enxergando essas oportunidades no futuro, que com certeza está preparando a gente para o mercado lá fora, por mais que por enquanto somos alunos. Até o teste pode... Tanto conteúdo pode até gerar a dúvida. Há espaço para o estudante ser apenas adolescente? Você está totalmente focado ali em alguma coisa, na escola, no trabalho, mas também tem uns momentos de descontração, que você sai com seus amigos, que você faz alguma coisa fora disso, vai jogar um futebol, por exemplo. Dá aquela sensação, e que não é sensação, é realidade, que eles amadurecem muito rápido. Porém, eles não deixam de ser infantis, crianças ou adolescentes. O aluno cola, o aluno namora, briga com a namorada, entra em estresse, chora, aí arruma outro namorado, que era namorado do amiguinho. Todas essas coisas acontecem aqui. As primeiras escolas técnicas surgiram no país em 1909. Durante a década de 70, o ensino profissionalizante chegou a ser obrigatório durante o chamado 2º grau. Cursos como auxiliar de escritório e de enfermagem, além de edificações e contabilidade, são comuns a toda a geração de brasileiros formada até 82, quando a exigência acabou. Se uma coisa é para pobre, outra não é para pobre, eu acho que não tem que ser esse o nosso raciocínio. Tem pessoas que fizeram uma formação técnica e têm demanda pelo seu trabalho constante, até uma atratividade do ponto de vista salarial bem mais interessante do que algumas profissões em que demandam um nível superior. Então, eu acho que é trabalhar um pouco mais com o projeto de vida do aluno e um pouco menos com estereótipos. A economia criativa terá espaço garantido nas comemorações no Brasil para o Dia Mundial da Criatividade, comemorado em todo o mundo em 21 de abril. O movimento já conta com 55 cidades anfitriãs, voluntários e palestrantes. Os interessados em fazer parte do evento podem se cadastrar até o dia 25 de fevereiro. O tema deste ano é Inteligências Plurais e amplia a discussão entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil sobre as diversas inteligências e como a criatividade está inserida nesse contexto. As inscrições podem ser feitas no site worldcreativityday.com/Brasil com Z. Repito, worldcreativityday.com/Brasil com Z. E no próximo bloco, o governo lança a plataforma da produtividade para melhorar a gestão e a inovação de micro, pequenas e médias empresas. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. Atenção, empreendedor, essa notícia é para você. Micro, pequenas e médias empresas poderão se inscrever a partir de hoje na plataforma do programa Brasil Mais Produtivo. Com investimento de 2 bilhões de reais, a meta do governo federal é atender 200 mil empresas ao longo dos próximos 4 anos. O atendimento às empresas terá a execução do SEBRAE e do SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para a melhoria de gestão, inovação, mercado, manufatura enxuta, eficiência energética e transformação digital. A plataforma da produtividade, ferramenta de acesso ao Brasil Mais Produtivo, será apresentada hoje às 10 horas na sede do SEBRAE, em Brasília. E o Brasil abriu 1.400.000 vagas de emprego com carteira assinada. Os dados são do CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho. Eles são referentes a dezembro e ao acumulado do ano passado. Vamos conferir na reportagem de Márcio Fontinelli. O Brasil fechou 2023 com saldo positivo em relação aos postos de trabalho com carteira assinada. Foram 1.483.598 novos contratos mantidos, o que representa um crescimento de 3,5% nos 5 principais setores econômicos e nos 26 estados e no Distrito Federal. Em coletiva de imprensa no Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília, Luiz Marinho, que está à frente da pasta, anunciou que, ao todo, foram contratados 23.257.812 trabalhadores e trabalhadoras. Em contrapartida, 21.774.214 acabaram perdendo o emprego. Só em dezembro foram perdidos 430 mil postos. Costumeiramente, dezembro não é o melhor mês do CAGED, muito pelo contrário, é um mês um mês que as empresas fazem rescisão dos contratos, especialmente daqueles contratos a partir de setembro, de outubro, alguns contratos temporários, tempo determinado, contrato de curta duração. É um mês que subtrai no cômputo do ano todo. São Paulo foi o estado que mais gerou empregos, cerca de 390 mil, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. O setor que mais gerou empregos formais foi o de serviços, com 886.256 postos. Em segundo lugar está o comércio, com 276.528 contratações. A construção civil vem logo depois, com 158.940 novos empregos. Outro destaque positivo anunciado pelo governo foi em relação à população com deficiência. O saldo foi de 6.388 postos de trabalho, um crescimento de 40,1% em relação a 2022, mostrando o resultado das ações de inclusão. O ministro reforçou que entre as dificuldades enfrentadas pelo mercado de trabalho está a informalidade, a alta taxa de juros praticadas no país e o endividamento das famílias. Ele preferiu não arriscar um palpite sobre o futuro das contratações no país. Do ponto de vista do que fazer para gerar empregos, é o funcionamento da economia. Para a economia funcionar bem, é preciso observar, combater os déficits, não é possível. Quanto mais déficit, estressa mais os indicadores econômicos, mas isso tem a ver também com um bom funcionamento tributário do país, se não tem ninguém sonegando, se tem todo mundo funcionando. Portanto, as áreas responsáveis por isso têm que estar muito atento a isso e as áreas do governo estão atentas a isso. Tenho certeza que esse ano será melhor. E muitos desses quase 1,5 milhão de empregos gerados vieram das micro e pequenas empresas. Vamos falar agora de metas do ambiente de negócios. Transformar seus objetivos de médio a longo prazo em tarefas executáveis no seu dia a dia requer ação. E utilizar os princípios do método GDD pode ser aí uma alternativa para você, empreendedor. E para saber mais sobre esses conceitos,
A gente conversa agora ao vivo com ele, Tiago Alves, instrutor do Método GTD, que está sempre aqui conosco. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você, querido. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem. Tiago, como é que os empreendedores podem aplicar esses princípios do Método GTD para transformar objetivos de médio a longo prazo em ações reais, executáveis? O empreendedor, ele tem vários objetivos, sonhos que ele quer alcançar para o negócio e para a vida dele. Só que o valor de um sonho a gente vê no momento presente. Então é preciso olhar o que eu quero alcançar lá na frente e de alguma forma tentar trazer para o hoje. Para fazer isso, a gente tem que dividir em pequenos grupos acionáveis. Então eu vejo um objetivo que eu quero alcançar entre 2, 3, 5 anos, eu vou criar pequenas ações para garantir que eu vou chegar até lá. E para isso a gente cria projetos. Projeto para o GTD é uma definição bem simples de um conjunto de ações, um resultado que eu quero alcançar que vai demandar vários passos. Transformando em projetos, a partir daí eu consigo extrair ações. E com isso eu consigo trazer para o meu dia a dia para conseguir mensurar e executar as minhas atividades em direção àquele objetivo que eu tenho. Então, na prática, é assim. O objetivo é onde eu quero chegar. A minha ação vai ser aquele passo que eu vou dando para chegar até esse resultado aí desejado. Agora, é importante a gente falar aqui, Tiago, que essas ações que você comentou, elas também precisam ser revisadas e ajustadas regularmente, né? Para que, de fato, essas ações, essas metas, elas sejam atingidas, alcançadas, correto? Sim, é sempre importante revisar, porque a vida muda e muda o tempo todo. Então, um objetivo que eu tenho para daqui a 5, 10 anos, fatalmente ele pode sofrer algumas alterações. E aí eu vou precisar estar preparado para mudanças. Então não vale criar um planejamento e achar que ele está escrito em pedra e que vai ser exatamente daquela forma. Porque ele vai sofrer alterações, seja por diversas vertentes, por questão relacionada a pessoas, ou simplesmente tecnologia, ou processos do seu negócio. Pode interferir em um objetivo lá na frente. Então a ideia é ter um mapa e ir ajustando conforme o caminhar, porque você vai conseguir fazer as suas adaptações de acordo com a realidade do momento presente, mas já sabendo que vai ter alterações, para que você não fique desmotivado pensando que você precisou fazer algum reajuste ou o projeto não saiu exatamente como você imaginava. E os princípios, né, do método GTD, né, Tiago, tem justamente um desses objetivos, é fazer com que essas ações, essas metas, elas se tornem cada vez mais produtivas, né? Criar aí um ambiente de maior produtividade nos negócios. Eu queria que você, para quem está em casa nos assistindo, compartilhasse aí com esse empreendedor que está do outro lado aqui da telinha, como é que eles podem aplicar na prática esses princípios do método GTD para alcançar todos esses objetivos. Excelente. Então, imaginamos que o empreendedor tem um objetivo de aumentar as vendas dele em X% daqui a alguns anos, 3 anos. Ele vai precisar transformar isso em um projeto, ou em vários projetos para alcançar. E aí ele pode ter projetos relacionados a fornecedores, implementar campanhas de marketing, ou melhorar o seu atendimento com a experiência do cliente. Tendo esses projetos definidos, eu transformo em ações. Então, o valor do GTD se vê em transformar algo executável. Então eu tenho um resultado a alcançar e eu vou criando aí meios para tornar isso aí executável no meu dia a dia. Algumas vezes os conceitos podem parecer complexos demais, mas a gente pode resumir isso em 2 perguntas. Qual é o resultado que eu quero atingir e qual é a próxima ação que eu tenho que executar para isso? E a próxima ação é simplesmente uma atividade física e visível que eu faço no meu dia a dia. Então, tendo ações, eu consigo caminhar em direção a esse resultado. Então fica fácil, inclusive, de mensurar o meu progresso aí diante do meu objetivo. Porque muitas vezes a produtividade é difícil de mensurar por uma questão subjetiva, saber ou não se eu estou sendo produtivo. Eu posso avaliar isso da forma que, qual é o progresso que eu tenho aí com os meus objetivos e metas e minha visão a longo prazo. Então, trazendo para o presente, fica mais fácil de executar e mensurar no dia a dia. E quando você fala que essa atividade ela deve ser aí física e mensurável, é justamente para que ela seja de fato clara
e, obviamente, alcançável, né, Tiago? Exatamente. Quanto mais específica for a minha ação, mais fácil fica de eu executar no dia a dia. Muitas vezes a gente pode colocar uma tarefa muito ampla na nossa lista de coisas a fazer. Sem perceber, ao olhar uma atividade que não está muito clara, a gente pula e vai para a próxima, até encontrar algo que esteja ali específico, que a gente consiga visualizar a execução. E se a gente não encontra na nossa lista de ações, normalmente a gente vai pular para a caixa de e-mails, porque é lá no e-mail que a gente encontra algo específico. Normalmente tem alguém te pedindo alguma coisa. Então a ideia é deixar a sua ação física, visível, específica, para que você consiga visualizar no dia a dia e entenda o que significa o fazer. Então, o projeto vai te mostrar o que é o feito, mas a ação vai te dizer o que é esse fazer para eu chegar até lá. E aí eu te pergunto, qual é a relação entre essa implementação dos princípios do GTD e o aumento da produtividade dos empreendedores? Essa relação vai se dar no trazer o nosso objetivo para o agora. Então, o GTD vai ser sempre voltado para a execução. Então, muitas vezes confundem o GTD com o método de organização, mas ele não é organização. Organização é uma das etapas, é um método de produtividade. Então, o foco está no fazer, o fazer acontecer. Então, a ideia é sempre, eu trago para a minha ação. Então, tudo que eu tenho como projeto, objetivo, eu preciso pensar como que eu consigo fazer isso caminhar no meu dia a dia, transformando em ações que eu vou colocar na minha lista de coisas a fazer ou em compromissos no meu calendário. O projeto precisa simplesmente de uma ação para estar em andamento. Isso é o que vai garantir que você caminhe aos seus objetivos e consiga conquistar o que você deseja, almeja para o seu negócio. E para aquele empreendedor que acabou de ligar a televisão no canal Empreender, eu queria que você deixasse aqui uma dica para que ele, de fato, consiga atingir essas metas, esses objetivos e, claro, ter acesso aí aos princípios, aos conceitos do método GTD. Para conseguir isso, torne o seu resultado claro. Então, não deixe ele muito amplo. Coloca lá um verbo de conclusão, que seja definir, implementar, estabelecer algo que você queira alcançar. Então, o nome do seu objetivo e do seu projeto precisa dizer o que você quer alcançar, o que você precisa atingir. Isso vai garantir que você tenha clareza ali, mostre a sua responsabilidade com este resultado. Então, é ter clareza de onde eu quero chegar. A partir daí, eu preciso ter clareza de onde eu estou nesse caminho. Então, eu vou ter que avaliar em que lugar do mapa eu estou aí. Porque não adianta eu saber onde eu vou. Eu preciso também saber onde eu estou. E a partir de onde eu estou, eu consigo definir ações para ir na minha caminhada até lá. E é sempre importante a sua ação ser algo físico, algo visível. Então, é uma ação simples. Enviar um e-mail, pesquisar, organizar, conversar com alguém. Essas ações físicas garantem que você esteja mais próximo da caminhada. É isso, transformar objetivos em ações. Tiago Alves, instrutor do método GTD, mais uma vez, muito obrigado pela aula, pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Bruno, a todos e até uma próxima. Até lá. Vamos saber agora quais os principais eventos que acontecem pelo Brasil e mundo afora. A Azeitec, importante evento da olivicultura brasileira, será realizado dia 2 de fevereiro no campo experimental da EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, em Maria da Fé, Minas. A AB Casa Fair, principal feira de casa e decoração, acontece de 4 a 7 de fevereiro no Expo Center Norte, em São Paulo. A Fertilizer Latino-Americana reúne profissionais e empresas da área de fertilizantes. Será de 5 a 7 de fevereiro em Miami, na Flórida, Estados Unidos. O show rural Copavel, que mostra as novidades do agro, será de 5 a 9 de fevereiro no Parque Tecnológico da Copavel, em Cascavel, Paraná. O assunto agora é economia. Hoje, no fim do dia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia a nova taxa básica de juros da economia. Atualmente, a Selic está em 11,25%. E a expectativa do mercado financeiro é por um novo corte
Vamos acompanhar. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. Outras notícias, logo mais, às 11h30, com meu colega Sebastião Garcia. Um ótimo dia a todos, eu volto amanhã. Tchau!